Boa tarde, gente. Hoje eu vou sair um pouco da minha temática habitual, não é, que é a religião, e falar um pouco sobre a guerra. Dar a minha opinião. Assim, eu estou fazendo este vídeo por sugestão do meu amigo Richard Fox, que é italiano e com certeza está sentindo mais do que nós aqui no Brasil os efeitos da guerra, já que é na Europa, no continente em que ele vive. Ele me falou, né, que lá aumentou o preço de tudo, que há pessoas estocando alimento com medo de uma terceira guerra mundial. Pessoalmente, eu acho muito difícil uma terceira guerra mundial, claro, é uma possibilidade. Mas, assim, o que é que a gente pode pensar de uma guerra? Sobre essa guerra que está acontecendo agora. Bem, Putin, assim, ele invadiu a Ucrânia, segundo ele, porque era contra a Ucrânia entrar para a OTAN, a Organização do Tratado dos Tratados do Atlântico Norte. A gente deve lembrar que a Ucrânia fez parte da extinta União Soviética. E depois, não é, houve o esfacelamento da União Soviética e tudo mais. Muita gente... E, assim, segundo o Fox, fontes do Pentágono teriam dito que a guerra pode durar mais 10 ou 20 anos. Isso é terrível. Mas a gente sabe que guerras podem ter efeitos imprevisíveis e prolongados. Pensemos em todas as guerras que a humanidade já enfrentou. Como a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, não é? A Guerra dos 100 Anos. Muita gente também já falou sobre, assim, sobre os crimes de guerra, né, que Putin tem cometido. Crianças que têm morrido, pessoas que estão fugindo da Ucrânia. Assim como do mesmo jeito, devemos lembrar que ele está passando por cima, não é, das Nações Unidas. Passando por cima do direito internacional, passando por cima da soberania de um país. Porque guerra é isso. Guerra sempre é um desrespeito à soberania de outro país. Se a gente tem boa memória, a gente deve lembrar do que George W. Bush fez quando invadiu o Iraque e o Afeganistão. Licença aqui. Com certeza muita gente lembra do 11 de setembro, né? O ataque terrorista ao World Trade Center, as Torres Gêmeas. E que pouco depois disso, George W. Bush, ele entrou com um discurso de que a Coreia do Norte, o Iraque e o Afeganistão constituíam um polígono do mal, né? Transformou o Oriente Médio num grande Satã. Do mesmo jeito que muitos terroristas islâmicos diziam que os não muçulmanos eram infiéis. George W. Bush, assim como Putin, ele cometeu vários crimes de guerra. Ele mentiu para justificar a invasão ao Iraque, dizendo que Saddam Hussein tinha armas químicas, o que depois se provou que ele não tinha. Ele passou por cima do direito internacional e atropelou a ONU. Desrespeitou as regras da ONU, tal como Putin fez agora. Você entrar em guerra... As guerras sempre têm vários motivos, né? Conflitos étnicos, religiosos, territoriais. Claro que não há nada que justifique. Nada. Eu assim, né? Eu tenho medo de dar minha opinião, porque afinal de contas eu não entendo nada de coisa militar. E também não sou doutora em ciência política. E tudo o que eu disser, eu estarei correndo o risco de entrar em um machismo. E a gente sabe o quanto várias pessoas chegam e dão opiniões nessas coisas sem
ter um mínimo de conhecimento ou de informação. Mas não há nada que justifique uma guerra. Guerra é o quê? É sempre o interesse dos poderosos. Só favorece mesmo a indústria bélica. É interesse econômico, interesse político, interesse de dominação, de supremacia. Assim como Hitler, quando deu início à Segunda Guerra Mundial. Putin, assim, ele está atropelando os princípios éticos do direito internacional, passando por cima da ONU. Muita gente está dizendo que a ONU não serve para nada. A Organização das Nações Unidas não serve para nada. Eu não vou dar uma opinião, que eu acho que é perigoso dar uma opinião quando se trata de um assunto desse tipo. A gente tem que ter algum conhecimento. Mas o que a gente sabe é que muito provavelmente o mundo não será mais o mesmo depois disso. Quem mais sofre são as pessoas inocentes que só querem viver suas vidas. Jovens são mandados para combater outras pessoas, outros jovens, né? É gente normal, com sonhos, que vai enfrentar outras pessoas normais e com sonhos. Enquanto isso, Putin está lá sentado confortavelmente na cadeira dele, dando ordens. É como aquela música de Renato Russo, a canção do Senhor da Guerra. Existe alguém que está contando com você para lutar em seu lugar, já que nessa guerra não é ele quem vai morrer. E quando longe de casa, ferido e com frio, o inimigo você espera, ele estará com outros velhos, inventando novos jogos de guerra, né? E aquela coisa, né? Veja que uniforme lindo fizemos pra você. E lembre-se sempre que Deus está do lado de quem vai vencer. Meu pai até disse você está vendo, Atené? Ele falando sobre a guerra na Ucrânia. Você está vendo o que esse povo ateu e comunista faz? Mas Richard Fox me disse que Putin não é ateu, ele é cristão. É aquela coisa, né? O povo acha que ateu não tem princípios éticos, morais, que pai disse, tá vendo, Atené? O povo sem Deus, aí sem Deus tudo é permitido. É engraçado, né, que muitas guerras foram motivadas por motivos religiosos. E se for dizer que Putin iniciou uma guerra, que Putin é um monstro porque ele seria ateu, então a gente deveria lembrar que George W. Bush, que invadiu o Iraque e o Afeganistão, é um cristão fervoroso. E o que ele fez? Ele não cometeu crimes de guerra? Não tem nada a ver, né? A gente tem que aprender a separar a religião, separar a crença religiosa dessas coisas. Se religião, se tem uma crença em divindades servisse como freio moral, eu acho, é a minha opinião, alguém me corrija se eu estiver errada, eu acho que se isso fosse questão de crença em divindade, praticamente não haveria guerras. Porque muitas das guerras que a humanidade atravessou ao longo da história foram motivadas pela religião. As cruzadas, a Guerra dos 100 Anos. E muitas pessoas e muitos governantes que invadiram países eram religiosos fervorosos. Não tem nada a ver. E assim, eu não sei se a gente vai entrar numa terceira guerra mundial. É possível, mas eu acho pouco provável, né? Mas é claro que vai trazer prejuízos para muita gente. Está abalando a vida de muitas pessoas, já levou a vida de muitos inocentes.
de crianças, inclusive. É sempre assim, numa guerra quem mais sofre são as pessoas inocentes, os civis. Guerra, assim, é uma coisa que nunca vai trazer nada de bom. E é uma pena, porque a humanidade deveria aprender com os erros do passado, né? Eu ainda lembro de uma vez um comercial, uma propaganda que eu assisti com Fernanda Montenegro. Sem passado não há futuro. As pessoas deveriam dar valor à história, à memória, para saber que guerra é algo que nunca vai trazer nada de bom. Mas é claro que eu acho que os governantes não estão interessados nisso. Eles estão interessados em poderio, é o poderio econômico, né? Territorial, em avançar seus domínios. Há já pessoas que dizem que Putin é um Hitler, que ele é um psicopata. E quando eu penso assim em quem compara Putin a Hitler, eu fico espantada. Fico espantada em como assim Adolf Hitler seduziu o povo da Alemanha. Conseguiu instaurar o regime nazista. E como tanta gente assim acompanhou aquilo. Os campos de concentração, a perseguição aos judeus, como tanta gente foi seduzida por Hitler. Eu não sei se tanta gente assim se deixou seduzir por Putin, né? Mas é sempre um perigo essas figuras carismáticas. Elas são capazes de levar as massas, manobrar as massas. Conduzem o povo como gado. Do mesmo jeito que Hitler na Alemanha, que Stalin na antiga União Soviética, que Mussolini na Itália. Um poder de sedução, a oratória, convencer as pessoas. Isso é algo que a gente tem que tomar cuidado. Assim, o Hitler, não é? Ele usou os judeus como bode expiatório. Foi depois da Segunda Guerra Mundial, não é, que surgiu o termo genocídio. Porque o que Hitler fez foi um genocídio. E com certeza é o que Putin está fazendo na Ucrânia. A gente assim, não sabe qual será o rumo que essa guerra vai tomar. Que a única coisa certa que a gente pode dizer quando há uma guerra é que é imprevisível. A gente não sabe quanto tempo vai durar. A gente só sabe que vidas inocentes vão se perder. É uma tristeza total. É uma tristeza. E o que a história ensina é que guerras não trazem nada de bom. Só trazem mortes desnecessárias, sofrimento, perdas econômicas. Perdas econômicas, assim, elas arruinam a economia dos países. Não é o caso assim de achar, né? Uma senhora que eu conheço, ela disse, olha, essa pandemia e essa guerra na Ucrânia não são nada perto da grande tribulação que há de vir antes de Jesus voltar. Eu não vejo essa guerra como um sinal, claro. Eu não vejo essa guerra como um sinal de que Jesus está voltando, que guerra é uma coisa que sempre existiu e que com certeza sempre vai existir enquanto houver mundo. Mas é incrível assim como esses governantes que inventam guerras, né, que querem, eles não aprendem. Eles não estão interessados no bem-estar da população. Eles não estão preocupados com os danos que vão causar a vidas inocentes. Eles não estão preocupados com a consequência dos seus atos. Como eu já disse, eu acho pouco provável uma terceira guerra mundial. Mas, em todo caso, isso vai ficar na história. Vai ser uma tristeza muito grande. Porque toda guerra, para mim, é uma mancha. Deixa manchas indeléveis na história de um país. Portanto, assim, eu dou boa tarde a vocês.
e que a gente pense muito bem, assim, sobre a necessidade de haver paz nesse mundo. Eu não sei se um dia realmente haverá paz. Talvez isso seja uma utopia, tal como o comunismo. Eu já simpatizei com o comunismo, né, com o socialismo, mas depois que eu vi a falência do regime comunista, fica difícil. E principalmente depois que eu soube que as monstruosidades do regime soviético, do regime de Stalin. Ele matou muito mais pessoas do que Hitler. Mandava pessoas para os campos de trabalhos forçados. Stalin foi um monstro, assim como Hitler. E esse Putin, com certeza, ele tem delírios de grandeza, de dominação mundial. Ele deve ser um psicopata. Infelizmente, talvez não seja o último que vai surgir. Boa tarde a todos.